O problema do mal. Ali. Não? Vai. Não cai. Foi não, viu? Voltou. Vai. Foi. Não foi? Foi ele? Tá. Eu acho que eu vou pedir para vocês passarem, então. É melhor, né? O problema do mal. Irmãos, eu acho que estamos diante aqui de um dos temas, considero eu, e eu acho que muitos estudiosos, muitos teólogos também assim o consideram um dos temas mais espinhosos para a igreja cristã. No que se refere assim a debates, principalmente com ateus, para pessoas que não creem em Deus, pessoas que não creem que existe um Deus, porque há tanto mal no mundo, há pessoas más, há guerras, há doenças, há fomes, epidemias, enfim. Esse problema, né, que foi dado esse nome, é sim uma questão que nós precisamos, como igreja do Senhor, como cristãos, tentar entender, tentar conhecer as estratégias necessárias para responder essa questão que é tão difícil, tão espinhosa. E eu acredito que um pouquinho que a gente vai trabalhar aqui hoje já dá para a gente ter uma pequena noção de como a gente argumentar em relação a isso. Porque se nós defendemos um Deus bom, justo, a quem nós cultuamos, nós precisamos ter em nós, né, os argumentos necessários para responder qualquer questão que nos seja feita, que nos sejam feitas sobre a nossa fé. Aquele texto terminou ficando como um texto básico, né, da nossa série aqui, que é 2 Pedro 3,15. Estejais, pois, preparados para responder sobre a razão da vossa fé. E nós, como igreja, nós precisamos obedecer a isso. Peço realmente que vocês estejam muito atentos, porque eu vou falar umas coisas aqui agora. Depois a gente vai para a Bíblia. Mas tem uma parte mais chatinha, né? Então, se vocês não prestarem atenção, vai ficar parecendo aquele rapaz que faz aqueles poemas assim. A bateria da igreja é de madeira. E a Lorde está ali, ninando o filhinho dela. Né? Enquanto eu estou aqui falando, eu creio que muitas pessoas estão dormindo. Então você vê que não tem nexo, né? A intenção é essa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos prestar atenção, tá bem? Próximo. Vocês passam. O problema do mal. Ele é dividido normalmente nesses dois subtemas. Existe o problema filosófico, que é onde a gente vai lidar com questões filosóficas, de lógica. E existe o problema emocional, que é mais assim diretamente realmente para quem não quer saber de argumento, quem não quer saber de filosofia, de palavras bonitas, quer entender como é que eu posso viver se eu estou passando por uma dor tão grande, ou se eu estou vendo desgraças acontecendo, como é que eu posso crer que existe um Deus em meio a isso tudo? E aí vem, é isso aí. O problema emocional é destinado a trazer clareza àqueles que sofrem diretamente com algum tipo de dor ou perda. Sua atuação deve ser por parte de um conselheiro ou pastor. E aí eu acho que todos nós podemos assumir bocadinho essa parte do conselheiro, do pastor, são os pastores.
Mas nós, muitas vezes, somos aquela pessoa a quem outros vão recorrer quando tem questões a fazer. E nós, se estivermos preparados, nós vamos lá e tentamos trazer um pouquinho de luz, né? Um pouquinho de esperança para essas pessoas. E o seguinte, o problema intelectual é destinado a trazer luz ao debate sobre a existência de Deus em meio a tanto mal e sofrimento. Sua atuação é no campo filosófico e teológico. E aí é onde entram os ateus, os teólogos, as pessoas, os acadêmicos e tal. As pessoas que estudam um bocadinho mais a fundo vão querer debater nesse tema mais filosófico, com questões difíceis, né? E aí, vamos passar para o próximo. O dilema de Epicuro. Epicuro, um filósofo, ele viveu entre 341 e 270 a.C. Ele, que sofria de cálculo renal, ele viveu se questionando sobre por que existia dor, existia o sofrimento, né? Mas as suas obras, elas sempre foram voltadas para a busca pelo prazer e liberdade do ser humano. Aliás, o maior prazer que ele entendia na vida que nós pudéssemos encontrar era nas amizades. Ter boas amizades, fazer bons ciclos de amizade. Isso era o que era a conclusão a que Epicuro ele chegou, né? E isso é até bonito, né? Mas nós vamos nos deter àquele que é um dos questionamentos mais feitos até hoje. Se Deus existe, por que permite a existência do mal? Próximo slide. E aí ele vem com algumas premissas filosóficas para poder a gente entender se há contradição ou não, né? Se Deus é todo bondoso e todo poderoso, por que o mal existe? E aí vem lá os próximos. E aí ele estabelece a primeira premissa. Deus é todo poderoso, mas não é todo bondoso. Por isso o mal existe. Ele quer dizer que não tem como Deus ser todo poderoso, todo bondoso e o mal existir. Ou ele é assim, todo poderoso, ele tem poder para acabar com o mal, mas não é tão bom assim como a gente espera, e aí o mal existe. Ou Deus é todo bondoso, mas não é todo poderoso, por isso o mal existe. Ou seja, Deus é bom, ele até queria exterminar o mal da terra, mas ele não tem poder para isso. Então, ou outra, a terceira ali, que é Deus não é todo bondoso, nem é todo poderoso, por isso o mal existe. Ou seja, Deus não é lá isso tudo que vocês pensam. Então, sendo assim, próximo. Se Deus não é todo poderoso, nem é todo bondoso, ele é um Deus fraco, maléfico, e ninguém quer adorar um Deus assim. Essa é a conclusão que nós, a conclusão lógica que nós deveríamos chegar. Deus é poderoso, mas não é bom o suficiente. Então ele é um bocadinho mal, né? Ou então Deus é bom, mas não tem tanto poder assim para acabar com o mal. Ou então ele não é nenhum dos dois, ele seria mau, portanto, seria fraco, e nós não iríamos querer adorar um Deus assim. Ninguém quer adorar um Deus se ele é mais ou menos, né? A gente quer a humanidade, na história da humanidade, todas as religiões, a gente crê, isso aqui é o que vai fazer tudo. Isso aí tem poder para tudo, para acabar com tudo, para criar tudo, tem para fazer chover, para o vulcão entrar em erupção, tem poder para qualquer coisa, inclusive para acabar com o mal. Mas aí ele levantou essas três questões como se houvesse realmente a necessidade de Deus ou ser bom, ou não ser bom, ou não ser mal, porque o mal existe. Ou não ser bom, ou não ser poderoso, já que o mal existe. Eu estou dizendo que é complicado, até eu me complico aqui já. Mas nós, como cristãos, nós entendemos que não há contradição. Por isso nós
elaboramos uma premissa melhor do que aquela próxima. E aí o dilema de Epicuro já foi ali riscado. Deus é todo poderoso, todo bondoso, e o mal ainda não foi destruído. Ou seja, ele elaborou uma série de premissas para nos fazer pensar que havia uma contradição. Só pode haver uma contradição. Mas, na verdade, não há problema algum em Deus existir e o mal também. Vocês estão acompanhando aí, não é? É meio complicado. Nós concluímos que não há contradição em afirmar a existência de Deus e a sua permissão ao mal, ainda que eu não entenda os seus motivos. Assim como quando, e aí é um exemplo, quando nós castigamos nossos filhos. A gente castiga os nossos filhos, alguns com palmadas, outros só com tirando um videogame, tirando alguma coisa assim. É um mal para ele. Ele está sofrendo, de alguma maneira. Lógico que em uma escala muito menor do que outras coisas. Mas é um mal que a gente está infligindo sobre a criança. Mas a gente pensa que ali vai vir algum resultado, é ou não é? A gente castiga o nosso filho. Nós não queríamos, pelo menos se você for um pai muito apegado, como eu sou, a gente não quer castigar. Às vezes a criança fica ali chorando, mas eu queria, não sei o quê. Mas a gente entende que aquilo ali vai ser necessário por um tempo para que ela aprenda, para que ela absorva a informação e não venha a pecar novamente, né? Então isso, querendo ou não, se você observar, é uma espécie de mal que nós estamos infligindo. É curto, é duro, é passageiro e esperamos que vai trazer resultados, né? Imagina Deus, que é soberano sobre todo o universo, sobre toda a existência, tudo está sob o seu controle. É lógico que Deus deve ter seus bons motivos para permitir a existência do mal, né? Aqui, por enquanto, eu creio que já está sanada essa questão filosófica. Como vimos, não tem nenhuma contradição. Contradição é como se eu dissesse assim: Deus é todo poderoso, mas não é todo bondoso. E Deus não é todo poderoso. Então eu falei uma coisa afirmando que Deus era todo poderoso, depois eu disse Deus não é todo poderoso, e assim foi feita uma contradição. Mas não havendo isso, a gente sanou essa parte filosófica, tá bem? Nós vamos passar para outra parte. O problema emocional. E aqui a gente vai gastar mais tempo, porque afinal de contas, uma pessoa que está passando por seus problemas, que perdeu alguém, ela não vai querer saber desses mecanismos intelectuais e filosóficos e tal. Ela quer entender como é que eu posso ainda crer nesse Deus que vocês pregam. Como é que pode existir isso? Eu estou quase desistindo, né? E aí é onde entram os pastores, principalmente. E nós precisamos também estar preparados para trazer um pouco de alento para as pessoas. O mal moral, vamos começar. Ele é causado pela humanidade, não é? E não sei se tem já outro, ele deu um erro ali. O mal natural, doenças, epidemias, catástrofes em geral. Ficou ali sobreposto, né? O mal moral, o pecado entrou no mundo, no homem, e com ele a morte. Eu queria dinamizar um bocadinho, porque eu estou vendo que está muito silêncio. Vamos dividir esses textos para os irmãos lerem. Pode ser? Romanos 3, 23. Cleitinho, Isaías 14.
Quem vai ficar com o Tiago vai ser... Quem quer? O Alexandre. Marcos 10. Poliana. Romanos. Pastor? Pode ser. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Próximo. Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Tiago. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Marcos. Não fui esse. Já está. Já está, né? Desculpa. Então, como nós vimos em Romanos, a origem do pecado, né? Como é que diz lá? Como é que diz em Romanos? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum sequer que não tenha pecado ou que não vá pecar. Tá certo? Em Isaías nós vemos ali um texto que faz uma alusão ao diabo. A gente estava falando sobre isso ontem. Não sabemos ao certo, mas pronto. É como se fosse, mas a gente sabe que a história é mais ou menos ali de Satanás, né? Que ele cobiçou ser igual a Deus e por isso aconteceu com ele o que aconteceu. Ele foi o primeiro a cobiçar. E o pecado gera a morte. Em Tiago nós vimos isso. No fim nós entendemos que não existem pessoas essencialmente boas. Não é? Quando aquela pessoa chega para Jesus e diz: Bom mestre, ele diz: Por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. E aí entra aquela questão que a gente costuma dizer: por que está acontecendo isso a fulano? Pessoa tão boa, pessoa inocente. E aqui entenda, eu não estou querendo diminuir ninguém, não estou querendo diminuir a dor de ninguém, mas eu só estou querendo trazer o detalhezinho que está ali na Bíblia. A gente às vezes esquece de pegar para nós, né? Eu me acho uma pessoa boa, eu me acho uma pessoa honesta, eu me acho uma pessoa digna. Mas essencialmente, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós somos dignos da condenação. Essencialmente. Graças a Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos purificar, para nos redimir dos nossos pecados, e aí sim temos acesso a Deus e à eternidade. Amém? Vamos passar para a próxima parte, o mal natural. E aí o pecado entrou no homem e com ele a morte. E aí eu coloquei ali entre aspas também. Porque tudo começou ali, né? No pecado, no Éden. Vieram as dores,
Depois vieram as mortes, assassinatos. Creio eu que nós seríamos eternos. Não sei como, não sei explicar, mas começou a entrar ali a morte por causa do pecado. Depois, catástrofes, doenças. E a gente se pergunta, mas por quê? Não sei, meu irmão. Eu não sou Deus. O que a gente está fazendo aqui é tentar entender um bocadinho como as coisas funcionam através da palavra, até onde a gente pode chegar com respostas, explicações, mas há coisas que só o Senhor sabe. Há mistérios que pertencem a Deus. Não sou eu, não é você que vai dar essas respostas. E a gente se pergunta por que Deus não nos impede. Mas a gente tem que acreditar que Ele, em sua infinita sabedoria, Ele tem os seus motivos. Vamos passar por alguns textos, vamos ler mais. E aí o bicho começa a pegar. Quem pode ler agora Abacuque? Abacuque. Vou apontar, hein? Marlon. Jó. Quem pode ficar com Jó? Mariana. Os dois Jós. E 2 Coríntios, 2 a Coríntios, irmão Cafino, pronto. Então, Abacuque. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Esse texto é bem pesado. A gente leu Abacuque há um tempo atrás nas células dos nossos PGs. E aqui o profeta Abacuque estava questionando a Deus, né? Meu Deus, por que o Senhor enviou os babilônios para nos destruir? Eles que são tão maus, são tão perversos, sendo que antes, só contextualizando, os judeus eles tinham pecado muito, tinham desobedecido ao Senhor, tinham se desviado dos seus caminhos. E Deus enviou assim então um castigo, a correção para aquele povo. Certo? Pode ler o 13 novamente? 13. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? De fato, os judeus eram mais justos que eles, né? Era o povo escolhido do Senhor, mas estavam desviados, né? Estavam mesmo em pecado, estavam infringindo as leis do Senhor. E o 12? Ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Olha que interessante aí. Quando ele diz, tu és eterno, ou seja, tudo passará, mas o Senhor permanecerá para sempre. Os babilônios vão vir, como diz lá no Recife, vão pintar a miséria. Mas o Senhor vai permanecer. E depois ele diz, meu Deus,
ou seja, o Deus da aliança. Ele está fazendo uma referência aqui ao Deus da aliança. Essa que, por sua vez, requer cumprimento de regras por parte dos judeus. Regras que eles quebraram. Meu santo, ou seja, nele não há erro. Ele está acima da nossa moral. E ele diz ainda aí, não morreremos. E é interessante que o foco do profeta agora não é mais em resolver o problema, apesar dele questionar. Mas ele diz, não morreremos. Ou seja, a linhagem do povo judeu não iria se acabar, não iria ser exterminada. Eles iriam ser levados cativos e tal, iam ser dispersados, mas o povo permaneceria. Essa era a preocupação do profeta nesse momento. E talvez, não sei, em algumas Bíblias pode estar diferente, pode estar como tu não morrerás. Alguém tem essa versão? Tu não morrerás? Não, né? Ok, não morreremos. E ele ainda diz, ó rocha, ele é firme e constante e podemos confiar em seu juízo. Nele não há sombra de variação. Certo? Como nós vimos aí o versículo 13, como é que pode o Senhor, que é tão puro, que não suporta ver o mal, ficar calado diante disso? E é o questionamento que nós fazemos. E mais uma vez, eu não tenho a resposta. Jó 1. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Quem conhece a passagem sabe que Jó tinha perdido tudo. Perdeu os filhos todos num acidente, perdeu gado, ovelha, tudo. Ele que era abastado e era íntegro. Na passagem do livro de Jó, no capítulo 1, a gente vê que Satanás vai ter com Deus a questionar sobre Jó. E Deus diz, estás a ver aí, justo, íntegro, um homem reto, direito. E Jó, né? E o Satanás, ele diz, então vamos tirar tudo dele para ver se ele continua fiel assim. E é o que acontece, Deus permite. E depois o diabo diz, vamos tocar no corpo dele então. E é enviado então uma doença terrível. E ele fica coberto de feridas da ponta da cabeça até os pés. E acontece. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. A mulher dele lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Então, em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Amém. Você vê, meu irmão. Eu não sei se eu teria essa firmeza de perder os filhos todos os bens, e depois ainda no final ficar cheio de chagas pelo corpo. E a mulher ainda chega, né, para botar o cabo mais para baixo ainda. Menino, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. Tu não está servindo mais para nada, nem a tua vida. Aí ele diz, mulher insensata, a gente vai aceitar o bem e não vai aceitar o mal. Tem uma musiquinha que se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser,
Ele é Deus. Fala um bocado de coisa, se sim ou se não, Ele é Deus. E a gente sabe pela história depois, vem os amigos de Jó e questionam e tal, e dizem, não é possível não, alguma coisa tu fizesse, homem. Não tem como não, tu tá acontecendo isso tudo contigo e tu ser esse bonzinho que tu tá dizendo que é não. Mas no final a gente sabe que Deus restitui a Jó em abundância, mas ainda assim, se não o restituísse, eu imagino que Jó continuaria fiel. Pelo histórico, né? 2 aos Coríntios 12, 7 ao 10. Café. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que não me exaltasse. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. Pois é. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou vontade, pois, e gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. O famoso texto do espinho na carne de Jó, de Paulo, que a gente não faz ideia do que seja. E eu não estou aqui para responder mais uma vez. Mas era algo terrível que incomodava o homem dia e noite. A gente não sabe o que é. A gente não sabe se era uma doença, uma deficiência, se era algo mental, se era algo físico, não sei. E é um enviado de Satanás, como ele diz, né? Mas com a permissão de Deus. Parece um bocadinho até com a história de Jó, né? O diabo quis lá tentar e Deus diz, vai lá, mas cuide que não é para tirar a vida do homem. E aí Paulo, o famoso Paulo, grande Paulo, que a gente conhece tanto, Senhor, tira isso de mim, eu já não suporto. Mas aí o Senhor diz, a minha graça te basta. Ou seja, Deus permitiu o mal. Se Deus permitiu a Jó, a Paulo, isso serve como exemplo para nós, não é? Não estou querendo fazer distinção de grandeza, de conhecimento, mas todos nós estamos sujeitos ao bom e ao ruim, não é? A gente sabe que nós precisamos orar a Deus todos os dias, Deus dá-me proteção, abençoa meu lar, abençoa os meus filhos, esposa, seja lá quem for, cuida de nós, daqui para o trabalho, do trabalho para casa, a gente está sempre fazendo esse tipo de oração, né? Mas pode acontecer, num trajeto desse, um acidente, né, inesperado ali e a gente não sabe o que vem depois. E aí você vai dizer o quê? É porque fulaninho estava em pecado? É porque não se consagrou a Deus? A gente não sabe. Deus sabe o que vai acontecer, o que não vai, que Ele já planejou algumas coisas, outras Ele permite que aconteça, e pode ser bom e pode ser mal. Então, sendo assim, a gente conclui algumas coisas. Primeiro, nesses poucos exemplos que vimos, nós vimos o mal servindo a diversos propósitos. Disciplinar, corrigir, testemunhar. Vemos aí o caso de Jó e de Paulo.
E Deus esteve presente em todos. Amém. Certo? Nunca os desamparou, mesmo quando não obtiveram resposta ao seu sofrimento. Em segundo lugar, nós aprendemos que não há contradição na possibilidade entre a existência de Deus e o mal ao mesmo tempo. Os argumentos filosóficos já foram vencidos. Eles são falhos, pois não há contradição. O que nos leva, inclusive, a questionar como o oposto pode ser possível. O problema do bem. Como é que pode existir bem ainda nesse mundo se todos nós somos tão maus? Essencialmente somos maus, irmão. Às vezes nos descontrolamos, às vezes é no trânsito. Ninguém quer sair do carro para... Então, irmão, né? Quando a gente leva uma trancada daquela, é que o gajo ainda fica ali reclamando como se estivesse certo, e a gente quer sair, não. A gente quer travar o carro aqui e ir para a mão. E só Deus sabe o que podia acontecer ali, né? Ô, Jesus, vai falando. Pois é o problema do bem. Naturalmente, o mundo era para estar caos só, tipo The Walking Dead, meu irmão. Um matando o outro para pegar o seu e se esconder. Mas ainda assim, Deus permite que haja o bem entre nós. Deus, né, permite que pessoas boas existam, que façam o bem, mesmo que muitas vezes não venham delas mesmas. E queria já chamar o pessoal para subindo aqui, que eles vão cantar uma canção. Mas em terceiro lugar, tudo passará. Mas o Senhor, Ele é eterno. Ele enviou o seu Filho para nos trazer esperança. Porque haverá um lugar em que não morreremos e nem sentiremos dor. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todo mal, ele é momentâneo, ele é passageiro. E diante da eternidade com Deus e com aqueles que um dia perdemos, seja por doença, por algum mal natural causado por alguém, a gente sabe que essas dores são momentâneas. Essa é a esperança que Cristo deixou para nós. Se Ele, que é Deus, se fez carne, sofreu daquela maneira, Ele mesmo se dispôs ao mal que estava naqueles homens. Aqueles homens o açoitaram e sentiram prazer naquilo. E Ele sofreu por mim e por você. Mas Deus poderia ter impedido isso, né? Será que era necessário que Jesus passasse por aquilo todo? Mas Deus assim escolheu. Deus assim quis, só assim. Ele como um cordeiro perfeito, se sacrificando por nós, sofrendo aqueles males todos. Ele que era o único que não tinha pecado. A semente do mal não estava nele. A ele não se aplica aquela passagem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não. Então, meu irmão, eu não tenho todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Mas nós temos a palavra do Senhor,
aonde recorrer, porque há esperança. E o seu nome é Jesus. Amém. Todo